resumão da primeira temporada da série Noite Adentro. Os passageiros começam a embarcar no voo de Bruxelas para Moscou, até que Terêncio surge, faz os passageiros de reféns e obriga a fecharem o avião. Ele dispara no piloto Matil para obrigá-lo a decolar, mas o outro piloto não conseguiu embarcar e o Matil avisa que precisa de ajuda. Com isso, Terêncio verifica se algum passageiro sabe pilotar e Sylvie se oferece para ajudar. Ela era da Força Aérea e pilotava helicópteros. É então que Terêncio revela que é um oficial ligado à OTAN e por conta disso escutou a informação de que o Sol irá matá-los. Tudo começou na Ásia e América e precisam voar para o oeste. Eles decidem ir para a Islândia por conta do combustível, só que o Matil não acredita na história e ele engana o Terêncio pedindo que ele não revele nada para os passageiros para não assustá-los. Mas um dos passageiros, Ayaz, escuta o Terêncio falar algo sobre o Sol. Ele consegue pegar a arma do Terêncio, prende ele no banheiro e obriga Matil a contar sobre o Sol. Eles não acreditam que seja verdade até chegarem na Islândia e percebem que tudo está um caos. Então eles começam a acreditar em Terêncio e o libertam. Eles não conseguem pousar na Islândia e traçam uma nova rota de voo. Devido à falta de gasolina, eles se veem obrigados a irem para o norte da Escócia. Os passageiros entram em pânico e tentam se comunicar com as famílias, mas o rádio do avião não está funcionando e nem a internet. Logo, eles chegam à Escócia, onde conseguem acesso à internet e descobrem que Terêncio falou a verdade e que as pessoas estão morrendo pelo mundo. Eles abastecem, pegam suprimentos e encontram 3 soldados ingleses que revelam que as pessoas estão morrendo até em bunkers e que não conseguiram fugir no meio do caos. Rapidamente voltam a voar e traçam nova rota para o Canadá. Eles também encontram um artigo na internet em que cientistas acreditam que o desastre está relacionado à recente mudança da polaridade do Sol. É então que Roche revela ser um climatologista e explica que a cada 11 anos o campo magnético do Sol se inverte, mas nos ciclos recentes foi mais fraca a reversão, que pode ter acumulado a força em outra direção. Isso poderia desencadear um evento grave de raios gamas. Enquanto isso, Nabil passa mal durante o voo e morre. Já um dos soldados, o Fred, entra em uma discussão com a influencer Inês. A confusão faz o Sr. Volkov se assustar e tentar fugir do avião, mas o Fred o impede e o Volkov morre. Com isso, a Laura, a enfermeira que cuidava do Volkov, fica abalada. Enquanto isso, o Ayaz descobre um artigo na internet sobre os 3 soldados ingleses e revela para Sylvie, Matil e Jacob que os soldados estiveram no Afeganistão. Eles são criminosos de guerra, mataram um tradutor e violaram a esposa. Por isso, os 3 soldados foram deixados para trás. Assim, quando pousam no Canadá, Matil manda os soldados ingleses irem atrás de um rádio novo, mas eles notam que algo pode estar errado e pedem que Jacob vá junto, já que ele é um mecânico e entende do assunto, e também pedem para que a aeromoça Gabriele vá, já que ela pode traduzir os diálogos. Assim que o grupo sai, o Matil conta para os outros passageiros sobre o plano de deixarem os soldados para trás por serem criminosos de guerra. Eles abastecem rapidamente e aguardam o retorno de Jacob e Gabriele. Além disso, o Ayaz enterra o Nabil. Enquanto isso, Jacob leva o grupo a uma loja de eletrônicos onde ele encontra o rádio. Então ele prende os 3 soldados e chama a Gabriele para fugir, mas ela fica sem entender o que está acontecendo e o Jacob foge rapidamente. Os 3 soldados se soltam e vão atrás do Jacob para o avião, enquanto a Gabriele fica para trás. O Jacob chega primeiro no avião e decolam, enquanto os soldados disparam e danificam uma janela. Assim, eles consertam o rádio e Matil consegue se comunicar com o outro avião que está indo para o Havaí, até a esfera de Marte, um centro subaquático que imita a pressão de uma missão espacial. Eles acreditam que a água bloqueia a radiação e poderão se abrigar, e o Matil acha uma boa ideia irem para lá, mas o Havaí está longe da posição atual deles. Além disso, o avião começa a superaquecer e Matil percebe que um dos soldados conseguiu entrar no avião e está no trem de pouso. Eles voam alto para o soldado desmaiar com frio e falta de oxigênio, mas a janela do avião quebra e precisam voar mais baixo e devagar. Com isso, só poderão ir para o Havaí na próxima volta. É então que Terêncio exige que as decisões passem a ser tomadas em grupo e não apenas por Matil. Logo, o sistema hidráulico começa a falhar, pois o soldado está usando o calor da bomba para se aquecer e Terêncio, Jacob e Ayaz vão até lá pegar o soldado. Eles encontram o soldado.
Ayaz salva a vida de Terêncio e mata o soldado. Enquanto isso, Matthew decide que devem ir para um aeroporto fechado no Alasca. Ele continua tomando decisões individuais, apesar de ter concordado de tomarem as decisões em conjunto. É então que Laura revela que Gabriele encontrou Inês em uma rede social e revelou que não culpa eles pelo ocorrido. Gabriele também revela que Matthew traía a esposa e que a aeromoça com quem ele se envolvia estava grávida. Isso abala Matthew, que tenta ser menos rígido. Logo, Ayaz, Terêncio e Jacob voltam e Osman acusa Ayaz de ter violado o corpo de Nabil para pegar as pedras que ele tinha na barriga quando foi enterrá-lo. Com isso, Ayaz revela que Nabil estava com as esmeraldas que pertenciam ao sultão que fugiu de Istambul. As pedras foram roubadas na Itália e depois apareceram no museu. Então Ayaz as roubou para mandá-las para a Turquia e pagou para Nabil transportá-las, mas ele não seguiu as instruções e por isso morreu. Assim, Rick, que trabalhava como segurança, não aceita que Ayaz seja um criminoso e decidem prendê-lo. Então, quando pousam, Rick lidera a acusação contra Ayaz para que deixem ele para trás. Mas Terêncio interrompe e revela que a OTAN não revelou apenas do desastre, mas também sobre um abrigo. Como vão voltar para a Bélgica, eles precisam ir até o centro de manutenção da OTAN e encontrarem documentos com a localização deste abrigo. Para isso, ele irá precisar de Ayaz e se responsabilizará por ele. Assim, concordam de Ayaz continuar com eles e Terêncio alerta Ayaz que agora estão quites. Eles viajam para Bruxelas e os passageiros começam a sentir que a comida que pegavam no Canadá está estranha. Então Rost revela que o que está acontecendo com o Sol está mudando a estrutura atômica dos alimentos, alterando o DNA da comida. Assim, os produtos frescos não têm mais nenhum valor nutricional e precisam apostar nas comidas enlatadas. Além disso, Sylvie percebe que Matthew não está bem e está muito alterado. Então pede a ajuda de Jacob e Rick para tirarem ele da cabine à força, para que descanse e se recupere. É então que percebem uma comunicação pelo rádio e descobrem que é um cosmonauta que está no espaço e falando sobre a Stara 17, mas perdem a comunicação. Eles querem descobrir mais e Jacob vai falar com Matthew, mas percebe que ele está inconsciente. Assim, Laura percebe que a ferida gerada pelo disparo infeccionou e gerou uma intoxicação sanguínea. Ele precisará de operação em um hospital para amputar o tecido infectado. Com isso, Sylvie se vê obrigada a pousar o avião sozinha em Bruxelas, mas precisará de Matthew para decolarem. Então ela alerta a todos que Inês encontrou na internet que a esfera de Marte nunca foi concluída e a única esperança está na OTAN. Eles também têm outro problema, pois o combustível é carbono orgânico e pode ter sofrido alteração como a comida. Por isso, o avião está alertando para a ausência de combustível. Assim, Osman conta que trabalhou em um terminal de combustível que ficava armazenado em tanques debaixo do rio. Ele e Jacob vão pegá-lo. Já Inês e Sylvie pegam mantimentos enquanto Terêncio, Ayaz e Rick vão para a OTAN. Zara e Dominique vão para o hospital. Ele tem fibrose cística e precisam pegar seus remédios que estão acabando. E Rost e Laura vão operar Matthew. Eles pegam os remédios e Dominique avista um animal. Também operam Matthew e voltam para o avião, que já foi abastecido por Osman e Jacob. Já na OTAN, Rick reconhece o sistema de segurança, que é ativado por som e vai até a sala de controle. Enquanto isso, Terêncio e Ayaz procuram documentos, mas o Terêncio começa a provocar o Ayaz falando do país dele e isso gera uma briga. O Terêncio atinge o Ayaz e deixa ele para trás. Ele vai até Rick, que descobre que a Stara 17 é uma região da Bulgária, onde o bunker fica. O Rick pergunta de Ayaz, mas o Terêncio diz que ele já foi para o avião. Então o Rick vê o Ayaz caído pela câmera de segurança, mas o Terêncio tira a imagem rapidamente e os dois voltam para o avião. O Matthew conta com a ajuda da Sylvie para decolarem, mas são surpreendidos pelo aparecimento de Ayaz, então prendem o Terêncio no avião. Eles começam a estudar a localização do bunker, acreditam que está escondido em uma represa pelos soviéticos. O bunker pode ter um reservatório que vai protegê-los do sol.
Eles vão pousar na Bulgária a 15 minutos do bunker e só tem 30 minutos antes do sol chegar. A Sophie teme e não se sente pronta para liderar, então ela revela que seu parceiro descobriu o câncer de pâncreas e quando ele morreu ela pediu baixa da Força Aérea, mas o Mathieu apoia ela. Já a Zara percebe o carinho de Dominique com a Yas e revela para a Yas que ela vendeu um rim para ter dinheiro para tratar o Dominique e tema que eles estejam fracos para correr, então pede o Ayaz que carregue o Dominique se for necessário para salvá-lo. Após isso, o Rick decide pedir perdão ao Ayaz por ter abandonado ele na OTAN e o Ayaz revela que há 20 anos foi preso e não deixou sua família visitá-lo, mas prometeu que viveria com eles quando saísse. Mas 3 anos depois ele saiu e nunca voltou para casa, então ele acredita que é necessário ter coragem para enfrentar os erros e perdoa o Rick. Então o Rick se abre e conta que o verdadeiro motivo dele ir para Moscou é que pretendia se encontrar com uma mulher que ele conheceu pela internet. Ele está apaixonado, mas descobre que foi enganado por ela, que usava um perfil falso e queria o dinheiro dele. O avião pousa e eles permitem que Ayaz decida o que fazer com Terenzio e ele decide que devem levá-lo algemado. Então eles se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo segue de carro e consegue atravessar o portão de uma cerca elétrica. Eles percebem que o segundo grupo está atrasado e resolvem deixar o Terenzio para trás, pois o botão que abre o portão da cerca precisa ser pressionado. Assim a Sylvie prende o Terenzio no botão para que ele não fuja e deixe o outro grupo na mão. Após isso, eles continuam o caminho e encontram uma porta para o bunker e a Sylvie decide voltar para esperar o segundo grupo. Enquanto isso, o segundo grupo sofreu um acidente, pois o Ayaz estava dirigindo e ele tem se sentido mal desde que o Terenzio o agrediu. Eles seguem a pé e vão parar em outra parte da cerca que não tem o portão, então não encontram o Terenzio. Eles conseguem atravessar o portão evitando a condução, então seguem correndo. O Ayaz leva o Dominique mesmo se sentindo mal e encontram a Sylvie que atravessa a porta para o bunker com eles. É então que são abordados por soldados que já receberam a informação de que a Sylvie é a líder deles. Eles levam o grupo para dentro onde reencontram os outros e avisam para Sylvie que precisam da ajuda dela. Enquanto isso, o Terenzio continua preso. Ele tenta fugir, mas não consegue, então ele desiste e presencia o sol surgindo. Não se esquece, gente, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade. Deixe seu joinha porque resumão sempre dá muito trabalho e claro que vai ter crítica aqui no canal. Então ativa as notificações para você não perder. Então é isso, galera. Tchauzinho!